conceito da bioética e os princípios dela, tá? O conceito da bioética, ela surgiu no início da década de 70 com a publicação de duas obras importantes pelo pesquisador Van Rensselaer Potter, tá? Vocês vão ouvir falar muito do Potter, ele é muito famoso pelo quesito da bioética, né? Que ele traz um conceito de que tudo é cientificamente possível, porém não é humanamente ético, né? Então a gente tem que prestar atenção até onde pode ir a ciência quando o assunto é pesquisar a vida humana, né? Até que ponto ela traz benefício para a gente. Então ele publica essas duas obras aqui, ó, lá na América Central, e descentralizou, né, para o mundo todo. Então são princípios que o nosso Código de Ética trabalha, os princípios da bioética colocados por Van Potter. Já em 71 surgiu o termo da bioética. Primeiro ele publicou os livros, em 71 foi adotado o termo da bioética com a obra do Biotechnics Bridge do Futuro, que é escrito pelo oncologista americano Van Rensselaer Potter, né? Cuja preocupação primeira dele era buscar uma saída para o progressivo desequilíbrio criado pelo homem na natureza. Então, assim, a nossa busca desenfreada pelo avanço nas ciências e nas tecnologias estavam devastando o nosso sítio natural, né? Estavam devastando a nossa área de sobrevivência, né? Que seria, né, o nosso sítio arqueológico, o local onde vivemos, a natureza como um todo. Então vamos lá. Assim ele propôs um novo conhecimento que se ajustasse às pessoas, né? E elas começassem a pensar nas possíveis implicações, tanto implicações positivas quanto implicações negativas, que os avanços das ciências, né, traz sobre a vida humana, ou de maneira mais ampla de todos os seres vivos. Então a gente começou a se preocupar até onde a ciência pode ir, até onde esse estudo me traz benefício e quais são os malefícios que ele traz, para que não ocorram os desastres naturais, né? Ou que na busca desenfreada pela escolha ou pela descoberta de um novo medicamento que, por exemplo, cure o câncer de mama, que a gente descubra um medicamento, mas no decorrer do caminho que aquele tratamento ele traz mais malefícios do que benefícios. Então, várias mulheres evoluem para o óbito para dar nome a um medicamento. Então, até que ponto, né, isso é viável, isso é eticamente correto? Então, a gente começou a se preocupar com isso, a dividir pessoa e doença a partir do quesito do Potter, que foi em 1970, 1971, estabelecendo o termo da bioética. Então, ele sugeriu que fosse estabelecida uma ponte entre as duas culturas, a cultura da ciência e a cultura da humanidade. Então, é a cultura científica e a cultura humanística, né? Guiado pela seguinte frase: nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então ele traz aí, ó, essa nova visão, ele chama a nossa atenção para esse novo momento da ciência, né? Até onde o cientista pode ir para efetuar uma descoberta. Até então, nos primórdios, não era bem assim que a coisa funcionava. Por exemplo, se a gente for observar algum filme da Idade Média, qualquer filme da Idade Média que passe uma ideia de um médico trabalhando ou de uma pessoa da área da saúde trabalhando, né? Alguns trazem até as primeiras cirurgias, estão colocados lá para amputar, a pessoa bebe doses altas de álcool para ficar inconsciente. Só que a gente sabe que o álcool ele não tem a função anestésica, né? Então ele tira a consciência, mas a pessoa continua sentindo dor. Então a pessoa era embriagada e aquela situação era feita a sangue frio, porque ali a única intenção era resolver o problema. Se a pessoa ia ficar viva ou não era outra conversa, né? Então, a partir de 71, a gente começa a se preocupar mais com a pessoa, com a dignidade da pessoa humana e menos com a doença. Então, a gente pesquisa, né, procura avanços na medicina, procura avanços na interação da enfermagem, na sistematização da assistência, para trazer uma qualidade na assistência para o nosso paciente, mas a gente se preocupa até que ponto essa qualidade na minha assistência é benéfica para o meu paciente. Então, vamos lá. Um dos conceitos que mais define a bioética é como se ela fosse a ética da vida, né? Bio significando aí vida e ética, então é uma ética da vida, a vida humana, né? A vida como um todo, o estilo de vida da pessoa. É que esta é a ciência que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades das intervenções do homem sobre a vida e identificar os valores de referência relacionados
proponíveis e denunciar os riscos das possíveis aplicações. Tá? Então, aqui a gente fica de olho em tudo que vai trazer benefício ou malefício. E quando traz malefício, nós temos que denunciar no nosso conselho de ética, tá bem? Então, todos esses parâmetros que a gente começa a observar, quando a gente entende quais são os princípios da bioética, fica mais fácil para a gente nortear a nossa ação enquanto profissional da área da saúde. E muitas vezes, ser profissional da área da saúde, a gente tem que anular algum dos nossos valores éticos, cíveis e morais, né? Porque a gente tem que deixar prevalecer a autonomia, que é um outro princípio da bioética. Então vamos lá. Por essa razão, os próximos itens tratarão de um resgate dos conceitos das ciências humanas que são fundamentais para o enfrentamento das questões éticas que surgem em razão do progresso das áreas da saúde. Tá? E esse progresso científico, ele não é um mal, mas na verdade, né, nessa verdade científica, ele não pode substituir a ética. Então, esse benefício, ele não pode ir de encontro, não pode substituir. Então, eu só posso ir com a ciência até onde a ética me permite. E, professora, até onde a ética me permite? Então, a gente tem um código de ética que a gente trabalha embasado nele. Então, quando a gente tem alguma dúvida, a gente recorre ao nosso conselho de ética. Toda instituição de saúde tem um conselho de ética. Toda instituição de pesquisa tem um conselho de ética, tá? Que é o NEP. Então, a gente se cadastra lá dentro e todo passo que a gente vai dar em busca, né, de uma terapia ou de uma nova ciência, a gente tem que lançar lá dentro. Então, qualquer pesquisa, né, desde medicamento a uma pesquisa aplicada na saúde, a gente tem que estar trabalhando dentro dessa plataforma. Com relação aos valores da vida humana, né? Um conceito muito importante para a gente construir a nossa reflexão de ética e bioética é o valor da vida humana. Para a bioética é fundamental o respeito à vida humana, né? Mas o que a gente compreende por vida humana? Segundo os princípios, né, os principais, lá o início de tudo começou na embriologia. Então a vida humana, ela inicia-se no exato momento da fecundação. No momento que um gameta masculino e um gameta feminino se encontram, né, fecunda e começa a gerar ali um novo código genético, né? Então, eu tenho 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, gerou um gameta. A partir daquele momento, para os profissionais da área da saúde, a gente considera que existe vida a partir dali, tá? Que aí começa o processo da encriação ou o processo da eucriação, que é quando aquelas células começam a se multiplicar para dar origem a um novo ser com um código genético único e particular, né? Ele tem uma herança genética de um pai, ele tem uma herança genética de uma mãe, mas os dois misturados formam um novo código genético. E isso eu chamo de vida. Então, vida para a enfermagem começa desde a concepção. E ela vai até quando? Ela vai até o pós-morte. Por isso que a gente vai, lá na frente, a gente vai ter uma aula sobre os cuidados pós-morte, né? Em outra matéria, não é nessa. Mas a gente tem uma aula para a gente respeitar a dignidade daquele corpo que por algum tempo foi a morada, né, daquela pessoa. Então, a gente respeita ela até o momento que a gente entrega aquele corpo para o familiar ou para o serviço funeral. Então, a gente se prepara aí. Ó. A partir desse momento, a gente trabalha na base da ética, que respeita desde a fecundação até o pós-morte, os cuidados pós-morte. Então, vamos lá. O nosso juramento da enfermagem, no dia lá da formatura, para você se tornar um técnico de enfermagem de fato e de direito, você faz um juramento. E o nosso juramento, em particular, eu acho ele muito lindo, ele começa com a seguinte frase: eu juro em nome de Deus e desta Assembleia. Para mim, não precisava ter mais nada no final, porque a partir do momento que você jura diante de Deus, né, embora que tenha algumas pessoas que dizem que não acreditam e tudo mais, enfim, a gente não entra nesse mérito. Oi? Tá bem. Então, gente, fica assim, essa questão dos desígnios da vida humana. Quando eu juro diante de Deus e desta Assembleia que eu vou respeitar o ser humano desde a concepção até o pós-morte, fechou, acabou.
A partir daí eu começo a entrar em conflito com algumas questões. Por exemplo, agora a gente está discutindo a legalização do aborto, né, em algumas situações, já passou em algumas instâncias, né? E daqui uns dias vai ser aberto para votação no Brasil. É um tema polêmico. O país vizinho aqui já legalizou o aborto, né? Descentralizou a lei, ele colocou tudo lá bonitinho como é que vai acontecer. E ele colocou isso como sendo um direito constitucional da mulher, né? Se essa logística vier para o Brasil, a gente vai entrar em conflito com o nosso juramento, não é? Então, a partir desse momento, eu gostaria que vocês começassem a estudar o código de ética que está lá dentro da apostila e tem um termo que fala sobre o aborto. Para você começar a se embasar no conhecimento científico, porque eu tenho certeza que conhecimento empírico, teológico e filosófico todos vocês têm. Ou seja, vocês já têm uma ideia fundamentada na base de valor e moral de vocês, né? Uma posição sobre essa situação, seja ela favorável, seja ela negacionista, mas vocês já têm uma posição. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem era de estudar agora de acordo com a ética da nossa profissão, né? Algumas pessoas vão mudar de ideia do seu conceito natural, outras pessoas não, vão fundamentar ainda mais o seu conceito natural, né? Então, os nossos valores, a nossa formação primordial, ela está de mãos dadas com o que nós somos enquanto profissional. Só que tem uma hora que eu tenho que pegar os valores que eu tenho, né, e embasar eles dentro da ciência, para eu nortear o meu perfil profissional. E na enfermagem não existe certo e errado. O que existe na enfermagem é eticamente aceitável e eticamente improvável. Para você saber o que é eticamente aceitável, você tem que estar embasado no seu código de ética. Para você saber se isso vai dar certo, né, para você ou não, você tem que estar embasado, você tem que ter um conhecimento científico que te ampare, né? Se a gente abrisse aqui uma questão do aborto, quem é a favor e quem é contra, a gente ia ter algumas posições favoráveis ao aborto e a gente ia ter algumas posições contrárias ao aborto. Quem seria favorável estaria embasado em algumas questões cíveis. Quem seria contra estaria embasado em algumas questões filosóficas ou filantrópicas, ok? E isso, para mim, não interfere em absolutamente nada. O que a gente quer é que o cidadão ele tenha a capacidade de decidir por si, que ele desenvolva o princípio da autonomia, tá bem? E os quesitos que ele vai utilizar para isso seria a ferramenta do conhecimento. Por isso que é importante a gente ter uma noção de quais são os tipos de conhecimento, para a gente formar o nosso caráter, a nossa ética e a nossa moral. Sendo assim, nesse primeiro momento, inicia-se uma nova vida com o patrimônio genético, né? E esse patrimônio genético é próprio. E a partir desse momento, essa vida deve ser respeitada. Ferrou aí com a gente em questão da legalização do aborto, porque é isso que fala o meu código de ética e o meu juramento enquanto enfermagem. Mas a gente sabe que a lei ela tem diversas falhas e essas falhas abrem margem para recursos e esses recursos são cabíveis e aceitáveis. Então, o aborto no Brasil ele pode ser realizado desde que seja um consentimento jurídico em duas situações. Anencefalia, ou seja, quando o bebê é anencefalo, ele não tem cérebro, tá? Nesse caso da anencefalia, a mãe pode optar pelo aborto e a equipe de enfermagem, quanto a equipe de medicina, ela tem o direito legal, né, de fazer essa prática assistida dentro de uma unidade de saúde. E no caso de estupro, né, foi estuprada e gerou uma criança nessa situação. E aí a mãe também tem esse direito legal. Demora tanto, né, essa questão burocrática demora tanto que às vezes passa do período que a mãe pode optar pelo aborto, né? Ultrapassa, que seria até as 24 semanas de gestação, porque com 25 semanas e 6 dias é considerado parto, não é mais considerado aborto. Então, o aborto no Brasil, ele só é permitido nessas duas situações. Ano passado, ocorreu uma situação que gerou grande comoção social e divisão, né, de uma
uma divisão ali de conceitos morais e éticos. E foram colocados em 2 grupos. Foram colocados os pró-vidas e foram colocados no outro grupo como sendo as feministas. Eu não gosto desses conceitos. Eu acho que limitam muito uma pessoa. Quando ela é colocada dentro de um conceito, limita ela de absolutamente tudo. Mas foi assim que foi colocado nas manchetes e nas mídias. Foi colocado o seguinte: tinha uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio e essa criança engravidou. A família ficou sabendo da situação, levou ao médico e foi induzido o aborto. Foi indicado para a criança o aborto. E aí a indicação vinha sob a alegação da não maleficência. Por quê? Aquela gestação era de alto risco. Aquela criança ela não tinha condições físicas e fisiológicas de gestar, mesmo que ela teve condição de fecundar, né? Ela liberou ali um óvulo para fecundar. Só que esta criança, ela não tinha capacidade de entendimento sobre o que estava acontecendo com ela e dentro dela. Assim como ela também não tinha capacidade de decidir se ela queria, né, ter o bebê ou não. Então ficou pela família, para a família optar pelo poder de decisão. A família optou pelo aborto. A equipe médica aceitou realizar o procedimento sob a orientação judicial, primeiramente, e segundo, sob a alegação de que a gravidez representava risco para a vida daquela criança, né? A criança que era genitora, no caso a mãe, a criança de 10 anos. E aí ocorreu um movimento pró-vida e tentaram linchar o médico. A criança teve que entrar no bagageiro de um carro pelos fundos de um hospital. E algumas pessoas, alguns profissionais daquele hospital se recusaram a trabalhar, fizeram um motim, uma greve em específico. Então, assim, exatamente. Onde eu quero chegar? Esse caso foi recente, foi no final do ano passado, gerou uma grande comoção nacional. Então, onde que eu quero chegar com isso? Aqui, ó, dentro do meu conselho de ética, lá na situação justiça, no princípio da justiça, eu não sou obrigada a participar de uma situação como essa. Digamos que essa situação ocorreu aqui no estado do Acre, no hospital que eu trabalho, e está no meu plantão. Então, eu não sou obrigada a participar desse procedimento, porque ele vai de encontro, né, os meus princípios e os meus valores, por exemplo. Mas eu não posso intervir no direito da criança e da família da criança de ter o serviço realizado. Também não posso interferir no direito da minha colega de participar, porque ela acredita que ela participando daquilo, ela vai estar salvando uma vida. A vida de quem? A vida da mãezinha que está gestando, que no caso tem 10 anos, né? E aí as pessoas colocam como que eu tenho que respeitar a vida, né? Algumas pessoas que são pró-vida falam assim, tem que respeitar a vida, desde a concepção. Mas essa vida, na cabeça de quem era a favor, ela poderia acarretar na morte de uma outra criança, que no caso seria a morte da mãe, porque a gravidez seria de alto risco, e em uma gravidez de alto risco a gente pode perder os dois. Então no Brasil não tem muito essa coisa de que a gente vê nos filmes não, por exemplo, em situação de emergência quem eu salvo, a mãe ou o bebê? Um médico perguntando isso, ou uma médica perguntando isso para a família, isso você não vai encontrar no Brasil, né? Pelo sistema da triagem no protocolo de Manchester, a gente salva quem tem mais chance de sobreviver. Nesse caso, a mãe, independente da opinião dos pais. Nesse caso, é sempre a mãe. Então, existe o princípio, né, científico que norteava a posição da equipe que optou por fazer, né, cumprir a determinação judicial. E eu também encontro, dentro do meu código de ética, princípios e artigos que me asseguram a não participação do mesmo ato, percebe? Então a gente não precisa se preocupar com algumas questões, o que a gente precisa se preocupar é em que eu vou fundamentar a minha opinião, tá bem? Porque tem lá dentro do nosso código de ética para todos os gostos, tá? Para todos os lados. Então a gente observa qual é o lado que mais fala, né, o nosso perfil, e a gente trabalha com ele. Então, aqui ó, seria o primeiro estágio do desenvolvimento, né, de cada um de nós, é o processo da concepção. E a nossa experiência mostra que o desenvolvimento de todos nós se deu da mesma maneira, ou seja, a partir da união de 2 gametas, de um pai e de uma mãe.
É assim que começa o processo de formação da vida do ser humano. Então vamos lá. Esse processo, né, de vida, ele pode ser como? Ele pode ser contínuo, né? Por quê? Porque ele não é interrompido durante a sua duração. Ou seja, estar vivo representa dizer que não existe essa interrupção. Então é um processo contínuo. Enquanto você está vivo, você continua vivo, não é verdade? Então significa dizer que esse processo é contínuo, significa dizer que você está vivo desde o momento, né, da concepção até o momento do falecimento. Parece óbvio, né? Mas é assim que é colocado nos livros. Então, olha só. Pode ser também coordenado. Significa dizer que o DNA do próprio embrião é responsável pelo gerenciamento das etapas do seu próprio desenvolvimento. Então, todos nós nos criamos. A gente precisa de um gameta masculino e feminino para fecundação. Após a fecundação, a própria fisiologia desse novo ser, ela se encarrega e fica responsável pela formação, né? Então, vocês já viram aqui uma mãe falando assim, eu tô grávida, eu tenho que trabalhar das 8 às 8, que é para produzir o meu bebê. Isso não existe. Ela pode estar deitada dormindo, ela pode estar comendo, ela pode estar em depressão profunda, ela pode estar em coma numa UTI e o bebê vai continuar se desenvolvendo dentro dela, né? Porque é um processo que só depende do DNA daquele novo ser vivo. Então, a gente não controla. O que a gente faz é assistir isso no processo do pré-natal, né? Então, é uma gravidez assistida, mas o processo da formação celular é próprio do indivíduo. E esse processo ele é progressivo, porque a vida ela apresenta como uma propriedade, né? Ela traz uma gradualidade na qual o processo de desenvolvimento leva a uma complexidade cada vez maior na sua vida em formação. Então, para formar, a gente precisou de 2 gametas. Esses 2 gametas são produzidos pelo sistema endócrino, né, que são responsáveis pela formação dos nossos hormônios. Então, a gente está vivo graças aos nossos hormônios, a gente se desenvolve graças aos nossos hormônios e a gente morre pelo mesmo motivo, pela falta de hormônios. Então vamos lá. Quais são os princípios da bioética? Os princípios da bioética, eles foram desenvolvidos para trazer uma melhor compreensão da minha assistência enquanto profissional da área da saúde. E esses princípios também norteiam a profissão médico, fisioterapeuta, dentista. Todos os profissionais que trabalham com a área da saúde, eles trabalham dentro desse código de ética. E o primeiro princípio dele é a beneficência, que é a mesma coisa da não maleficência, ou seja, eu trago benefício, eu não causo malefício. Ou eu trago benefício e eu evito o malefício, ok? Então é beneficência ou não maleficência. Tenho também o princípio da autonomia e, por último, eu tenho o princípio da justiça. Em algumas literaturas a gente vai encontrar assim, ó, não maleficência, beneficência, autonomia e justiça. Os princípios da bioética são 3. A não maleficência e a beneficência andam de mão dada. A autonomia e a justiça. Então, vamos lá. A beneficência não maleficência também é conhecido como benefício não malefício. Você vai encontrar isso em algumas literaturas. Esse benefício, né, significa o não malefício do paciente e da sociedade, tá? É como um todo, é global. Então, sempre foi a principal razão do exercício das nossas profissões, que envolve a saúde das pessoas, né? E essa saúde, ela está embasada no quesito físico e psicológico. Não sei se vocês já observaram, mas agora está sendo colocado como violência obstétrica, né? Se você conversar com uma parturiente que teve uma criança há uns 10, 12 anos atrás, ela vai trazer para vocês um relato que às vezes não é tão positivo do trabalho de parto. Se esse mesmo relato, né, ocorrer nos dias de hoje, essa pessoa ela vai estar infringindo o código de ética e vai estar cometendo um crime. E esse crime está embasado na lei da violência obstétrica. Então, alguns procedimentos que antes era considerado que estava trazendo benefício para as mães, para as parturientes, hoje são considerados malefícios. Por exemplo, a episiotomia, que era o corte na parede da vagina para facilitar a passagem do bebê quando o bebê era considerado um bebê grande para aquele canal de parto, né? Então, acreditava-se que isso era um benefício.
Mas, na verdade, de acordo com a evolução da ciência, a gente descobriu que a gente estava mutilando as mulheres. Então, a partir daí, esse procedimento, ele já entrou aqui, ó, no princípio da beneficência, não maleficência, que a gente não pode mais fazer a episiotomia. Ela foi proibida, foi erradicada no Brasil. Então, se precisar, o próprio corpo, o próprio organismo, ele faz uma ruptura. A gente chama isso de laceração. Então, ele aumenta o canal de parto, porque o nosso corpo, ele é simplesmente a máquina mais perfeita que existe. Tá? Dificilmente o nosso corpo, ele é falível. Somente quando a gente tem alguma síndrome, alguma dificuldade fisiológica e orgânica. Então, aqui, ó, esse é só um dos exemplos que a gente tem aí inúmeros, ok? O benefício, não malefício, sério, Márcia, tem mais ou menos 10 anos, né, que foi proibido no Brasil. A minha filha mais velha tem 9 anos e quando eu tive ela já estava proibido, já era encarado como violência obstétrica. Tu ouviu o termo parto humanizado? O termo parto humanizado, ele aborda essa situação também, assim como diversas outras, né? Quando a gente traz humanização na saúde, a gente está falando disso. A gente não está falando dos profissionais serem gentis com a gente, não. A gente está falando dos profissionais trabalharem com os princípios da bioética, não causando malefício algum para os nossos pacientes, tá bem? Esse é o principal motivo do José Serra ter criado lá em 2003, ó. Em 2003, o Manual da Atenção Básica, juntamente com o Manual da Humanização da Assistência da Saúde. Foi implantado aqui no estado, no governo do Binho, que a gente conseguiu implantar nas unidades. Aí lembra daquele serviço do Posso Ajudar dentro dos hospitais? Das faixas no chão, indicando o caminho, das faixas aéreas indicando pra gente, direita, sala de raio-x, esquerda, laboratório, à frente, necrotério, coisas desse tipo que a gente encontra ainda nas unidades. Então, Márcia. Então, assim, isso foi trazido pra gente dentro dos princípios da bioética. Então, a gente encontra, né, de tudo quanto é lado, para onde a gente vai, em tudo que a gente observa, né, de tratamento. Quem é que lembra da fila da fundação? Acho que vocês não são dessa geração, não. Tinha uma fila lá na fundação para marcar um exame. Hoje você vai no postinho, né, marca com pedido e fica em casa esperando uma ligação. Então, esse também foi norteado no princípio da humanização, dentro aqui, ó, dos princípios da bioética, da não maleficência. Tá? É muito complexo, é muito grande. São N situações. Então, vamos lá. Sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá conhecer e reconhecer a dignidade do paciente e considerar em sua totalidade. Então, às vezes, o que é muito interessante para mim, né, não é eticamente aceitável pelo paciente, ou para ele não faz a menor diferença. Vamos utilizar aqui um exemplo dos testemunhos de Jeová. Digamos que você está no hospital e uma pessoa dessa denominação cristã, ela sofreu um acidente automobilístico e para salvar a vida dela, a gente tem que fazer uma hemotransfusão. Só que a gente descobriu que ele é testemunho de Jeová e a gente sabe que os testemunhos de Jeová, eles não aceitam a hemotransfusão, né? E aí eles têm um embasamento deles teológico e filosófico para isso, que é uma das bases dos conhecimentos que a gente tem que levar em consideração, não é mesmo? Enquanto profissional da área da saúde, até onde vai, né, eticamente correto, até onde eu posso ir? Até o momento que eu explico para ele qual é a necessidade fisiológica dele para aquele sangue. Mas eu não posso interferir na autonomia dele, ou seja, na decisão, tá bem? Então, todo e qualquer procedimento na área da saúde, o paciente pode recusar. Só que ele tem que recusar sobre quais artifícios? Sobre o artifício do conhecimento. Então, a gente passa para ele as informações, mas a decisão continua sendo dele. Tem sim, Márcia, dentro do exercício legal da nossa profissão. Tem as leis. Vou mandar para vocês a apostila, tá? Mas já tá lá na escola. Só um minutinho, gente. Então, vamos lá. Todas essas dimensões do ser humano devem ser consideradas. Essas dimensões são físicas, psicológicas, social, espiritual,
tá? Visando oferecer o melhor tratamento ao seu paciente, tanto no que diz respeito à técnica, quanto ao que se refere ao reconhecimento das necessidades físicas, psicológicas ou sociais do nosso paciente, tá bem? Então aqui, ó, antes era o que tinha que ser feito. Não, tem que ser feito, senão o senhor vai morrer ou a senhora vai morrer, e aí o paciente tinha que aceitar. Hoje em dia, não. Hoje ele tem o direito da recusa, só que essa recusa ele tem que estar ciente dos efeitos, né, e das dificuldades que ele vai começar a enfrentar. Digamos que alguém na sua família descobriu que está com câncer, e aí as chances são, se operar morre, se não operar morre, né? Colocado assim nessa situação para ele, olha, a cirurgia representa um grande risco, se a gente fizer a cirurgia o senhor pode evoluir para o óbito na mesa de cirurgia, mas se a gente tiver sucesso na cirurgia o senhor vai viver aí por alguns anos. E aí o paciente pergunta, e se eu não fizer a cirurgia? Se não fizer a cirurgia, as chances da doença evoluir são de 100%. Então assim, fica na mão do paciente a escolha se ele faz ou não a cirurgia, tá? E a gente não pode interferir, então a gente coloca os benefícios, os malefícios, os prós e os contras, e a decisão é do paciente. E essa decisão ela pode estar embasada no campo físico, no campo psicológico, no aspecto social, mas principalmente, gente, onde mais as pessoas fundamentam as suas decisões e as suas ações é no quesito espiritual. E é por isso que todo hospital, toda unidade de saúde, ela está aberta para todas as denominações cristãs. Tem paciente que está proibido de receber visita, não recebe visita de jeito nenhum, mas a visita espiritual ocorre, né? Então, quem pode visitar essas pessoas? Ou o próprio paciente solicita, né, um representante da espiritualidade dele, ou várias denominações cristãs, elas vão nos hospitais e oferecem um serviço de um apoio espiritual, independente da denominação cristã. E o hospital, ele tem que aceitar, ok? Então, ele vai aceitar umbandista, candomblessista, ayahuasqueiro, assembleiano, católico, testemunho de Jeová, qualquer denominação cristã que queira fazer um trabalho de assistência espiritual. E, nesse momento, a enfermagem não intervém. O ideal até é que a enfermagem se abstraia, que ela saia daquele local. Professora, mas eu, enquanto enfermagem, eu tenho a minha denominação cristã. E se eu sentir, né, necessidade, eu posso fazer? Se o paciente aceitar, sim. Se isso não interferir no seu trabalho, sim, tá? Pode não ajudar o paciente no campo físico ou no enfrentamento da doença em absolutamente nada. Mas o quesito social, psicológico e espiritual vai estar lá no alto, tá? Então, fica a critério de cada um de vocês. O princípio da autonomia, tá? Esse aqui é o segundo princípio da bioética. Nele, nós devemos utilizar como uma ferramenta para o enfrentamento das questões éticas, né? É o princípio da autonomia. Vamos lá. De acordo com esse princípio, as pessoas têm a liberdade da decisão sobre a vida delas. De quem que é a vida? Desse cidadão. Então, quem decide? Este cidadão. A autonomia é a capacidade da autodeterminação de uma pessoa, ou seja, o quanto ela pode gerenciar a sua própria vontade, livre de influência de outras pessoas. Então, a gente vai observar que muitas vezes, quando está idoso, né? Às vezes os filhos querem interferir a sua própria vontade. Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela falava o seguinte, que ela não queria ser reanimada, né? De jeito nenhum. Ela falou, minha filha, se eu ficar muito ruim, não bota esse tubo na minha garganta não, porque eu não quero isso não. E aí as filhas, né, ficavam, não, mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que lutar e não sei o quê. A mulher tinha 80 e tantos anos e ela estava lutando contra um câncer gástrico. Só quem sabia do sofrimento físico dela era ela. Eu, enquanto enfermagem, conseguia observar sintomas, né, sinais e sintomas. Mas eu não conseguia mensurar o grau de sofrimento. Isso a gente só tem uma pálida noção. Enquanto a gente não passa, a gente não tem como afirmar o que é. E aí, um dia, ela pediu para que as filhas saíssem e ela pediu para conversar com a equipe médica e com a equipe de enfermagem. Então, ela solicitou ali, naquele momento, que ela não queria, né? Primeiro, ela não tinha prognóstico, ou seja, chances de sair do tubo. Segundo, ela queria uma coisa mais rápida. Ela não queria, fique na cabeça dela, o tubo prolonga o sofrimento, tá bem? Nesse caso agora que a gente está enfrentando, em que todo mundo precisa de tubo, né?
Quais seriam as chances? Não é de quem chega primeiro. As chances numa situação como essa é na triagem. Ou seja, quem tem mais chance de sobreviver. Então, assim, se eu tenho uma senhora de 70 anos que tem efizema pulmonar ou diabetes, hipertensão, e eu tenho uma pessoa, um jovem rapaz de 25 anos, eu vou entubar o rapaz de 25 anos, porque as chances que ele tem de sobreviver são maiores do que aquela senhora de 72 anos. E essa decisão, ela está embasada nesses princípios aqui, ó, da bioética, né? Porque se eu passar um tubo nessa paciente, as chances que ela tem de sofrimento e as chances que ela tem de evoluir para óbito são até maiores, porque eu vou abrir porta de entrada para possíveis infecções, essa infecção pode ser generalizada. Então, os médicos, eles decidem isso, parece que é maldade, né? Ah, mas poxa, porque não é a mãe dele. A gente escuta muito isso. Porque não é tua mãe, porque não é tua avó, porque não é tua tia. Por isso que tu pensa assim, não, nós da enfermagem, nós da medicina, nós do ramo da saúde, das ciências, né, assistidas, a gente cumpre ordens. E essas ordens estão embasadas dentro do nosso conselho. Né? Então, a gente não inventa nada, a gente segue um protocolo que foi pré-estabelecido. E é por isso que, às vezes, eu vejo as pessoas tentando mudar algumas situações, né? Mas tem situações que a gente não consegue, porque diverge a opinião. Por isso que ela tem que ir para o parlamento, para ser decidido como uma democracia. Por exemplo, lá onde foi permitido agora a legalização do aborto. Aqui no Brasil, o aborto foi legalizado nessas duas situações que eu já citei para vocês, a gente tem o direito de não participar. A equipe de enfermagem lá perdeu esse direito, porque a partir daquele momento o direito passou a ser da mulher. Então, eu, enquanto profissional da área da saúde, não tenho mais o direito de negar essa assistência. Ela tem um período, a partir do momento que foi autorizado, foi solicitado no protocolo e foi autorizado, ela tem o direito, né? E eu, enquanto profissional da área da saúde, tenho o dever de prestar essa assistência. Então, se isso acontecer para a gente aqui no Brasil, os profissionais também perdem esse direito. Então, a gente tem que pensar bastante antes da votação. Então, vamos lá. A autonomia, ela foi descrita na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembra que o princípio da bioética foi trazido para a gente, foi criado em 71? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi em 1948 e ela manifesta logo no início que as pessoas são livres, né? Entra o poder de decisão, ela é livre para decidir. Para que o respeito pela autonomia das pessoas seja possível, duas condições são fundamentais. A primeira é a liberdade, respeitar o direito dela, e a segunda é a informação. A liberdade a gente deixa para ela enquanto ser, né? Enquanto a compreensão dela universal de quem ela é. A informação é onde a enfermagem trabalha. É aqui, ó, nesse parâmetro da autonomia que a gente trabalha. Então, a gente dá todas as ferramentas. Sabe aquela história do preto no branco? É com a enfermagem. Então, a gente passa toda essa situação para o paciente e, a partir daí, com as informações necessárias dos prós e dos contras, né? Ou seja, das facilidades, das dificuldades, o paciente ele toma a decisão final. E nós, enquanto enfermagem, apenas respeitamos. Isso significa que, em um primeiro momento, a pessoa deve ser livre para decidir. Para isso, ela deve estar livre de pressões externas, pois qualquer tipo de pressão ou subordinação vai dificultar a expressão da autonomia. Em alguns momentos, as pessoas têm dificuldade de expressar a sua própria liberdade, porque ela tem medo de infringir ou de causar sofrimento no outro. Então, vai ser muito natural que as pessoas procurem a enfermagem ou procurem algum profissional da área da saúde para conversar quando ela estiver sozinha, tá bem? Então, sempre que você tiver a oportunidade de conversar com o paciente e ele estiver sozinho, conversa e observa ele como um todo. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né? O exemplo das crianças. Como é que fica, professora? Porque a senhora está falando aí que é a vontade do paciente. Aí, digamos, vai ter a vacinação agora, né? Vamos lá. Aí o moleque de 6 anos falou que não vai ser vacinado de jeito nenhum. Aí ele chega lá no posto de saúde e faz barraco. Tem que segurar o pai, tem que segurar a mãe, tem que segurar quem vai aplicar e mais uns 10, né? Vocês já viram criança fazendo barraco em alguns lugares assim? É uma coisa horrível. Aí a gente não está respeitando o princípio da autonomia, porque é claro e é óbvio que a criança não quer.
Só que quando o ser humano não tem capacidade de responder por si, né, a gente leva em consideração o responsável legal. Então, assim, digamos que um paciente idoso, é a mesma coisa, ele já está com 92 anos e o responsável legal por ele é o filho A, mas ele tem o filho B, C, D, E, F, G, H, I, J. Mas quem é o responsável dele legal? Quem foi que assinou a internação desse paciente? Né? Digamos que foi o filho A. Então, é o filho A que a gente vai ouvir. Aí vai chegar todos os filhos do ABC lá no hospital, querendo situações diferentes, sempre, né? Porque somos pessoas diferentes, então queremos coisas diferentes. Só que a enfermagem e a medicina só vai levar em consideração, tá, a palavra do tutor legal, que nesse caso é quem assinou o prontuário. Tá? Por isso que é muito importante, quando alguém vai se internar, que ela leve um acompanhante, que seja alguém que conheça ela, que não seja um amigo da escola, né? Que não seja uma pessoa que está morando, tem que ser assim, um pai, uma mãe, um tio, um irmão, alguém que te conheça, de fato, para que possa ser o responsável legal por você. No caso da criança, ela terá, ao contrário, uma tendência de fugir do tratamento, porque ela vai julgar que é desconfortável. Ninguém quer levar uma agulhada, né? Ninguém quer levar ponto numa sutura. Ninguém quer fazer uma cirurgia porque quebrou o braço. Ninguém quer fazer isso. Imagina uma criança, né? Por essa razão, caberá aos responsáveis pela criança decidir o que deverá ser feito e qual tratamento será mais adequado, porque o responsável deseja a saúde da criança, que essa saúde se restabeleça e que o tratamento seja feito da melhor maneira possível. Mas também acontece o contrário. Acontece dos pais não quererem o tratamento de jeito nenhum, porque julgam esse tratamento incoerente. E aí os médicos recorrem ao conselho tutelar. Quando a negação dos pais ela vai de encontro ao direito da criança de receber assistência de saúde, os pais eles são afastados. Vocês já observaram que a partir do momento que você matricula uma criança na escola, ela deixa de ser só da sua conta? A gente fala assim, meu filho, minha conta. Não é bem assim, não. Tu só matricula se tu tiver vacinado. Se a criança faltar a aula, o pessoal te liga. Se tu deixar a criança sozinha, o conselho tutelar vai na tua porta. Então, assim, a criança ela é da conta de todo mundo. Por quê? Porque ela tem direitos. E um dos direitos da criança é de receber uma assistência de qualidade. E se os pais estão interferindo nessa situação, o que a justiça faz? Anula os pais, a criança fica sob tutela do Estado e só volta para a tutela dos pais ou de familiares quando ela tiver curado ou a saúde dela estiver estabelecida ou ao menos controlada, tá bem? Aí a gente vai entrar agora no princípio da justiça, que é o terceiro princípio que a gente tem, tá? É considerado quando ele se refere à igualdade de tratamento e à justa distribuição das verbas do Estado para a saúde e para a pesquisa como um todo. Por exemplo, agora a gente está vendo aí a situação do Covid, né? Estão sendo várias frentes de pesquisa. Então, assim, o Brasil ele tem que investir dinheiro nas duas vacinas, né, de uma forma igualitária, para que as duas tragam os benefícios que ela vai trazer, né? Que tem que ser o mais rápido possível, eu espero. Então, essas verbas elas têm que ser designadas de forma igual. Assim como também essa verba foi designada para os estados de uma maneira igualitária, para que os estados se preparassem para o enfrentamento. E esse enfrentamento ficou a critério dos governantes de cada estado. Então, assim, logo no início da pandemia surgiu aquela brincadeira de que o meu presidente era o fulano, e falava o nome do governador do estado, né? Porque o governo federal ele descentralizou os valores e ficava a critério dos governadores e representantes, né, fazer essa distribuição. Então saíram comprando respiradores, o outro preferiu decretar lockdown, o outro construiu o hospital e cada um fez da maneira que achou que iria assistir melhor, né, a sua população. Vários estados obtiveram sucesso, outros estados obtiveram o fracasso. Mas a verba aqui, no princípio da justiça, né, ela foi designada de uma maneira justa e igualitária. O princípio da justiça, não sei se vocês já cursaram visão sistêmica, ela está de mão dada com a equidade. Lembra que a equidade é tratar de maneira igualitária? Independente da pessoa ter plano de saúde, se ela sofreu um acidente, eu tenho que tratar ela no hospital. Digamos que eu estou de plantão lá no PS, no pronto-socorro,
eu tenho que tratá-lo igual. Eu não posso falar assim, ah, mas esse aqui tem Unimed, manda ele pra lá. Não, tá? A gente não pode fazer isso. Porque a saúde, ela é de território na equidade. Então, ela é direito de todos e é um dever do Estado. E eu, enquanto funcionária, tenho que prestar essa assistência, tá bem? Então, o princípio da justiça é aqui, ó, distribuir as verbas tá amparado dentro do princípio da justiça também. Então, nós costumamos acrescentar um outro conceito ao de justiça, que é o conceito da equidade, tá? Que representa dar a cada pessoa o que lhe é devido segundo as suas necessidades, ou seja, incorpora-se a ideia de que as pessoas são diferentes, né? Portanto, também são diferentes as suas necessidades. Então, cada pessoa, ela precisa de uma situação em específico. Então, nós, enquanto profissionais da área da saúde, nós não podemos ser radicais, né? E a gente também não trabalha com receita de bolo, ou seja, tudo tem que ser assim porque é assim. Não, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Vamos continuar com o exemplo do Covid? O tratamento é o mesmo para a maioria das pessoas. O tratamento é o mesmo. Você observa um sintoma e trabalha em cima daquele sintoma. Digamos que eu tenho 2 pacientes com as mesmas necessidades e eu administro as mesmas medicações e os mesmos cuidados de intervenção de enfermagem. O paciente A vai ter uma resposta positiva e o paciente B evolui para óbito. Ué, mas os dois não tiveram o mesmo direito, o mesmo princípio da equidade, os dois não tiveram direito ao mesmo tratamento, o mesmo leito de hospital, mas a resposta é individual e orgânica, né? Então é isso que a gente tem que trabalhar, com a certeza de que cada ser humano é único, individualizado, e que cada um deles tem um processo de aceitação. Não sei se vocês já ouviram falar que a saúde ela começa na cabeça. É por isso que a gente observa o quesito espiritual das pessoas e o quesito psicológico, né? Tem gente que descobre que está com Covid hoje e amanhã está internado, depois de amanhã está no tubo e evolui para o óbito. Tem gente que descobre que está com Covid quando teve anticorpos. Ah, fui fazer o exame, menina, eu tenho anticorpos para Covid. Ou seja, ele teve Covid, saiu da situação e nem percebeu. Aí ele falou assim, ah, verdade, naquele dia lá eu tava meio assim, meio tonto, tive febre tal dia, mas eu não fiquei muito ruim não, né? O quesito ali, ó, psicológico também afetando. Assim como várias pessoas nem tiveram Covid, mas o nariz escorre e pronto, já tá com Covid, já fica doente, já fica neurótico. Não sei se vocês já viram alguém assim, né? Nesse ano aí de 2020, na pandemia, várias pessoas tiveram surto psicológicos, né? Várias pessoas tiveram crise de ansiedade, foram bater nos hospitais achando que estavam, assim, na fase final, terminal de Covid, quando na verdade era uma crise de ansiedade pela situação global, né? Que foi estabelecida. De acordo com o princípio da justiça, é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um. Não seria ético uma decisão que levasse um dos personagens envolvidos, ou o profissional ou o paciente, a se prejudicar. Ok? Então, no princípio da justiça, a gente informa, né, tudinho. Primeiro a gente não causa mal, depois a gente informa. E por último, a gente deixa que a pessoa, né, obtenha o direito da decisão dela, que é o princípio da justiça. É também a partir desse princípio que se fundamenta a chamada objeção de consciência, que representa o direito do profissional, é aqui, gente, que é legal, representa o direito do profissional de se recusar a realizar um procedimento aceito pelo paciente e até mesmo legalizado, ou seja, tem determinação judicial. Aí, opa, mas isso aí não é justo para mim, né? Vamos trazer aqui no caso o aborto de novo. Não quero participar disso não. Não vai de encontro aos meus valores morais, ou vai de encontro à minha filosofia de vida, ou sei lá, minha religião não permite, ou eu não faço isso aí de jeito nenhum. Então eu tenho esse direito, né? Aí tem uma outra situação também que eu sempre brinco. Digamos que a gente está lá no hospital, e aí chegou a amante do marido. Aí lá e vai, a gente se treme todinha, a gente sabe quem é a criatura. E na hora dá uma vontade de a gente fazer mal, né? Aí lembra do primeiro princípio da bioética? Não maleficência? Se eu vou causar mal para o paciente, ou se a minha intenção é causar mal, eu tenho que me abster de realizar o procedimento, tá bem? Então eu tenho o direito de não prestar assistência para aquela pessoa.
E isso, o meu conselho de ética me respalda aqui, ó. Tá bem? Então, se infere o princípio da justiça para mim também, não é só para o paciente, mas sim infere o princípio da justiça para mim, eu tenho o direito de me recusar a participar do procedimento. Então, todos esses princípios, tá? Nós insistimos que eles devem ser as nossas ferramentas de trabalho. Por isso, minha gente, que cai em tudo quanto é concurso. Negligência, imprudência e imperícia. Quais são os 3 princípios da bioética? Ou quais os princípios que norteiam, né, a ética profissional? Sempre, sempre, sempre cai. Então, isso aqui a gente tem que guardar na nossa cabecinha, por isso que eu caprichei na apostila, tem as informações essenciais e necessárias. Inclusive, eu acho até que ficou um pouco extensa, mas é que tudo era muito importante. Então, essas ferramentas devem ser consideradas na ordem em que elas foram apresentadas para vocês, porque existe uma hierarquia entre elas, tá? Então, primeiro, o que acontece? Ó, o reconhecimento do valor da pessoa. Primeiro, eu reconheço que ela tem um valor. Em seguida, eu devo buscar fazer o bem para essa pessoa, porque ela tem um valor de vida, uma filosofia. Ela é o amor da vida de alguém. Depois, né, que eu evitei o mal para essa pessoa, eu devo respeitar as escolhas dessa pessoa, que é a autonomia dela. E, por fim, eu devo ser justo, tanto com ela, quanto com os meus princípios éticos, legais, morais e cíveis. Então, aqui, ó, nas considerações finais, o que eu tenho para falar para vocês é que tem vários anos, estudamos, e nós demonstramos que existem diferenças entre os estados de saúde das pessoas, né? Em que razões de fatores socioeconômicos, valores éticos, entre outros fatores, interferem no processo de cura de cada um deles. Portanto, se a saúde incorpora a necessidade de respeito e de proteção a esses diversos fatores, por isso que o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde não é mais a ausência de doença, é o bem-estar físico, psíquico, social, cultural e mental do paciente, não é isso? Conceito lá da Organização Mundial de Saúde. E esses diversos fatores, para haver uma justiça, é necessário considerar todos eles. Por exemplo, quando vocês estiverem lá no estágio, vocês vão ver que a assistência prestada aos indígenas é diferente da assistência prestada a outros pacientes, porque a gente respeita a cultura deles. Tem algumas culturas, algumas aldeias indígenas que não aceitam um monte de protocolo da enfermagem. Já tem outras culturas que são completamente acessíveis ao tratamento do homem branco, como eles chamam, né? Mas em algumas situações a gente até interna a criança e vai até certo ponto. A partir dali é o pajé quem toma conta. Por exemplo, você não vai encontrar um indígena em cuidado paliativo, porque na cultura das aldeias, o pajé leva aquela pessoa, né, para mata e fica com ela até ela morrer, até ela evoluir para óbito, para ela voltar para o local de origem dela. Então essa é a cultura. É uma cultura deles e nós, enquanto enfermagem, enquanto saúde, temos que respeitar. Lá na atenção básica, diversos dilemas éticos poderão surgir na relação com o paciente, tá? Com a equipe de saúde na obtenção do consentimento e na preservação do sigilo das informações. A gente não pode esquecer que lá no postinho de saúde, a gente está muito próximo dos seios familiares. A gente tem um profissional que vai dentro das casas uma vez por mês, que é o ACS. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente colhe ali dentro. E não é ético repassar essas informações mais adiante. E a gente não pode esquecer que Rio Branco é uma cidade muito pequena. Tem sempre alguém que conhece alguém. Então, as informações dessa pessoa tem que ficar no prontuário. E esse prontuário tem sigilo profissional. Nós não podemos passar a informação dos nossos pacientes para absolutamente ninguém. Se o acompanhante quiser o acesso ao prontuário, ele tem que solicitar via judicial, tá bem? Agora, o paciente tem acesso ao prontuário quando ele quiser, porque o prontuário é dele. Quem passa a informação do paciente, ou seja, diagnóstico médico, é o médico. A enfermagem fala de diagnóstico de enfermagem, ou seja, diagnóstico de cuidado. Por exemplo, olha, o seu João ele passou a noite bem, ele não precisou do oxigênio, ele conseguiu ir ao banheiro sozinho, ele tomou as medicações no tempo certo, ele conseguiu se alimentar sozinho. Então, isso é cuidado de enfermagem. Agora, eu não posso falar, olha, o seu João tem câncer e o câncer é assim mesmo, e esse câncer quando evolui é assim. Eu não posso falar sobre doença com o meu paciente.
Diagnóstico, quem passa é o médico. Situação da doença, quem passa é a equipe médica. A equipe de enfermagem fala de cuidados, de evolução do paciente e não evolução da doença, ok? Então, a gente tem que trabalhar dentro desse princípio na nossa cabecinha e no nosso coração. Todas essas informações, a gente consegue encontrar ela aqui, ó, dentro do site do Ministério da Saúde, tá? Dentro do livro do Primavera e do Cunha, tá? Que foi distribuído pra gente a partir do ano de 2001. Percebam que já tem aí bastante tempo, né? Então, já era para a maioria dos profissionais estarem embasados nesses princípios. A gente está falando aí de 1970, né? 50 anos. Não, vamos trabalhar com 71, né? Mesmo assim, esse ano faria 50 anos. Então, assim, já tem muito tempo. Então, não dá mais pra gente utilizar, dizer que isso aqui é novo, que é inovação no ramo da enfermagem. Não, isso aqui é ciência, foi aceito, né, há mais de 50 anos, e há mais de 50 anos nós trabalhamos com esses princípios. Qualquer dúvida, né, se a gente está trabalhando dentro desses princípios, a gente recorre ao nosso conselho de ética. Todo e qualquer hospital tem um comitê de ética. Então, você recorre a esse comitê de ética e leva o caso até eles e observa qual é o parecer. Até aqui, alguma dúvida? Tudo tranquilo, né, Douglas? Então, galerinha, era isso que eu